Então, boa tarde a todas e a todos. É com muito gosto que vos recebemos neste webinar dedicado aos direitos dos consumidores em Portugal, numa iniciativa conjunta do município de Ancião e da Universidade Aberta, com o apoio da Associação Empresarial de Ancião. Este webinar surge no âmbito da campanha nacional lançada pela Direção-Geral do Consumidor, Março, mês do consumidor. Nós já estamos em abril e temos a informar que houve um contratempo sofrido por parte do professor Mário Negas da Universidade Aberta, que infelizmente, por motivos de saúde, não pode estar hoje a contribuir para este webinar e só temos a desejar as melhoras. A moderação e condução do webinar estará a cargo do Dr. Hugo Bairrada, que é licenciado em Gestão de Empresas, empresário, consultor também de empresas, sendo desde 2014 presidente da AEBA, que é a Associação Empresarial de Ancião, e que nos apoiou na organização deste evento. Esta sessão está a ser gravada, pelo que as pessoas que não se sintam à vontade ou não concordem poderão manter a sua câmara desligada. Pedimos também que mantenham o microfone desligado para que não haja ruído e interferência na comunicação. Dr. Hugo, vou passar a palavra e desejar a todos uma boa sessão. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer à Dúnia, a pessoa que representa aqui e coordena a Universidade Aberta do Conselho de Ancião, pelo convite. Nós, na Associação Empresarial, estamos sempre, e era o que estamos a confidenciar também aqui no início da sessão, com a doutora Cristina Bernardino, a quem cumprimento também a doutora Ana Catarina Fonseca, que de facto nós, as parcerias é algo que está intrínseco, e acho que deve estar intrínseco à Associação, e portanto agradecer também o convite feito e o rap lançado. Foi com todo o gosto que participámos e contribuímos com a divulgação dentro das nossas possibilidades. Sem mais demoras, porque o que interessa sobretudo é aquilo que a doutora Ana Catarina irá dizer. Gostaria só de apresentar também a doutora Cristina Bernardino. A doutora Cristina Bernardino é a vereadora da Câmara Municipal de Ancião, responsável, entre outras responsabilidades que tem no pluro dela, mas também é responsável pelo pluro do apoio ao município e da defesa do consumidor, e portanto vou-lhe também passar a palavra para que nos possa dirigir umas palavras aqui a todos os participantes. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Permitam um agradecimento muito especial à doutora Ana Fonseca por ter aceito este convite para estar aqui conosco, e ao doutor Mário Negas os votos de melhoras rápidas, porque também seria um gosto tê-lo aqui, mas não foi de todo possível. E também um agradecimento ao doutor Hugo Bairrada, porque se associou a esta iniciativa da Câmara Municipal de Ancião, que tem aqui a colaboração fundamental, tem tido sempre nestes eventos da Dúnia Paulo Ricas, responsável também pela dinamização da Universidade Aberta. Ora, sabemos que a esfera do consumidor é uma incumbência, da defesa do consumidor é uma incumbência do Estado e também das autarquias. Estas dispõem de competências próprias em matéria de defesa dos consumidores e de disponibilização de mecanismos de apoio na resolução de litígios do consumo também ao nível local. Importa cada vez mais estarmos informados e capacitados dos direitos que todos temos. A qualidade na prestação dos serviços deve ser uma exigência, seja no setor privado, seja também no setor público. Atualmente, este município encontra-se a trabalhar na criação do regulamento da provedoria do município, um serviço que se pretende independente da própria estrutura da Câmara Municipal e que faça a ponte entre esta e aquilo que são os constrangimentos que por vezes os municípios enfrentam quando procuram este serviço. Trabalhamos ainda no âmbito também da EIVL, que é a nossa equipa local para a igualdade, na concretização do seu plano local de igualdade, que prevê a criação de um gabinete de apoio ao município, onde este possa também encontrar aqui apoio, inclusivamente apoio jurídico. São tudo estratégias de apoio aos cidadãos que a proximidade das autarquias permite, sempre com este sentido de serviço público presente. Aproveitando a presença aqui da doutora Ana Fonseca,
que mais uma vez agradeço a presença, pedia que também aqui nos falasse um pouco, se possível, dos centros de informação autárquicos ao consumidor e da forma como podemos formalizar e concretizar mais esta forma de capacitar os nossos cidadãos. Damos aqui este primeiro pontapé de saída com este webinar para o início de um trabalho que prevê também ações concretas muito em breve e que sempre com este objetivo maior de defesa dos consumidores de ancião. Termino agradecendo a vossa atenção, a vossa participação e também, obviamente, aqui um agradecimento muito especial à Dúnia Paula Ricas por todo o apoio que tem dado. E um bom webinar para todos e que saiamos daqui também um pouco mais esclarecidos. E é tudo. Obrigada. Muito obrigado, doutora Cristina Bernardino. Vou passar de seguida a palavra à doutora Ana Catarina Fonseca. A doutora Ana Catarina Fonseca é licenciada em Direito, é diretora-geral do Consumidor desde outubro de 2016. No seu currículo conta com mais de 20 anos de experiência na área da proteção dos consumidores e nas mais diversas vertentes, e especializada em legista e legislação e a ciência da legislação. Portanto, com uma forte componente aqui em tudo que seja contributos que nos possa dar e ajudar enquanto consumidores, clientes, e que mais valia com certeza absoluta para todos os presentes. Também durante a sua apresentação nós estamos aqui a falar algumas das questões que os senhores colocaram, também já irão ser abordadas pela mesma, sendo que também no final, e pedimos que coloquemos questões que possam vir a surgir no chat, como a Dani também dizia há bocadinho, sobre a possibilidade de não serem todas respondidas durante esta sessão, com certeza que serão respondidas posteriormente e será-vos enviada a resposta posterior. Portanto, doutora Ana Catarina, passo-lhe a palavra e muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Muito obrigada, eu espero que me ouçam bem, ouvem-me bem, obrigadíssima. Um abraço daqui para a ancião, para a doutora Cristina Bernardino, senhora vereadora, muito obrigada. Para a Universidade Aberta, a doutora Dúnia, que desde a primeira hora contactou comigo e propôs esta sessão e nós de imediato acedemos. Para nós é um grande prazer poder estar perto dos municípios e poder trabalhar em conjunto, e nós antes de iniciarmos a nossa sessão eu partilhava com a senhora vereadora, com a doutora Dúnia, com o doutor Hugo também da Associação Comercial. Para nós a política de defesa do consumidor tem que ser em parceria, só em conjunto é que podemos chegar mais além. E respondendo já ao repto da doutora Cristina Bernardino relativamente ao SIAC, eu fui nomeada diretora da Direção-Geral do Consumidor em 2016, em outubro de 2016, e imediatamente uma das minhas prioridades foi estreitar de novo as relações com os centros de informação, com as autarquias, porque para nós, para além de não nos podermos esquecer que as autarquias têm competências diretas e específicas na área da defesa do consumidor, os serviços de proximidade são extremamente importantes junto dos consumidores, junto dos municípios. A Direção-Geral do Consumidor está em Lisboa, mas não pode estar perto dos municípios, e portanto precisamos das autarquias, que têm um trabalho aqui muito importante. O poder local é extremamente importante aqui também na área da defesa do consumidor, e para nós só faria sentido fazermos aqui uma rede, estreitarmos esta rede de parceiros das autarquias, alargando esta rede de centros de informação autárquica ao consumidor. E então, desde 2016 que eu venho junto dos presidentes de Câmara que não têm, nas autarquias que não têm centros de informação autárquica ao consumidor, vimos sensibilizando para a importância das autarquias, das câmaras, disponibilizarem estes serviços de informação autárquica ao consumidor. E doutora Cristina Bernardino, é muito fácil criar estes serviços de proximidade.
A sua doutora há pouco falou da provedoria, eu acho que é extremamente interessante essa iniciativa, e eu creio que junto do provedor poderia funcionar um serviço de informação autárquica ao consumidor, vocacionado para responder a questões muito práticas dos municípios de ancião, e, portanto, como é que tudo se operacionaliza? É muito simples. A Direção-Geral do Consumidor formaliza um protocolo de cooperação com a autarquia, a Direção-Geral do Consumidor compromete-se a formar os técnicos que vão estar à frente na informação, no apoio aos municípios, dando formação, divulgando brochuras, conteúdos, respondendo a dúvidas que os técnicos de consumo tenham, e, portanto, há aqui um trabalho de parceria. E, portanto, doutora Cristina, conte connosco, podemos trabalhar em conjunto num protocolo de cooperação, e o que é necessário disponibilizar é uma sala, é um gabinete, onde, de acordo com as vossas necessidades, tenham uma porta aberta aos municípios de ancião, para que eles possam recorrer a vós, colocar questões, dúvidas, e os próprios técnicos de consumo possam encaminhar as questões ou os conflitos de consumo para os centros de arbitragem. Nós, em Portugal, temos 12 centros de arbitragem de conflitos de consumo, 12 entidades de resolução alternativa, digamos assim, e esta sinergia entre autarquias, centros de arbitragem, a Direção-Geral do Consumidor e até com as associações de consumidores é extremamente importante. E, portanto, conte connosco. E eu passaria, entretanto, à minha apresentação e dizer a todos que irá ser uma conversa. Eu gostava de partilhar convosco que nós, todos os meses, todos os anos, no mês do consumidor, no dia 15 de março, celebramos o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Mas, de há uns anos para cá, sentimos que celebrar os direitos do consumidor apenas naquele dia é muito pouco. E, portanto, decidimos, já há alguns anos, realizar celebrações, assinalar este dia desde o dia 1 de março até ao dia 31, sem prejuízo das muitas sessões que nós realizamos ao longo de todo o ano. E, portanto, este ano decidimos dedicar as celebrações aos consumidores jovens, mas não é por isso que deixamos de fazer sessões para os séniores, para outros consumidores. E, portanto, cá estamos nós a fazer esta sessão convosco e dizer que para nós a Academia é também um parceiro extremamente importante, e dar aqui um abraço à Academia, à Universidade Aberta. É muito importante ter a Academia connosco. É fundamental trabalharmos em conjunto. Administração central, administração local, academia. E, portanto, a Universidade Aberta tem aqui um papel extremamente na formação, na capacitação, e, portanto, para nós toda esta sessão faz sentido. Eu vou aqui compartilhar a minha tela e vou aqui também aproveitando para... vou aqui respondendo às questões, algumas questões que nos colocaram. Ora bem, e então eu começo por vos apresentar este slide. No fundo, nós hoje, em 2023, enfrentamos imensos desafios decorrentes, desde logo, da Covid e do pós-Covid, que eu creio que não é preciso explicar. Depois, o digital. O digital abriu-nos aqui uma janela de oportunidades maravilhosa, mas também coloca-nos um conjunto de desafios quando temos de proteger os consumidores, porque no digital nós temos práticas comerciais a uma velocidade enorme, práticas leais, mas também práticas desleais, menos conformes, e práticas tão dinâmicas, tão complexas, que hoje estão ao nosso alcance e amanhã, quando vamos fazer uma fiscalização,
já desapareceram, já foram modificadas. Estes desafios do digital colocam também questões às próprias entidades fiscalizadoras. A Direção-Geral do Consumidor, e eu peço desculpa, não apresentei a Direção-Geral. A Direção-Geral do Consumidor é o ex-Instituto do Consumidor. Nós existimos há quase 40 anos e temos a nosso cargo a política de defesa do consumidor. Nós estamos sobre a alçada do Ministério da Economia e do Mar. No passado tivemos autonomia financeira e administrativa, hoje somos uma direção-geral e apenas temos temos independência administrativa. Ora, isso significa que não temos autonomia financeira. Isto coloca-nos imensos desafios e problemas, porque dependemos do Orçamento de Estado e porque estamos sujeitos a cativos. E como vós também, muitos de vós, também sentimos muitas dificuldades ao nível dos recursos humanos e financeiros. E se nós queremos ter uma política de defesa do consumidor forte, não basta ter uma boa legislação de defesa do consumidor. E posso garantir-vos que nós estamos muito à frente na defesa do consumidor em termos de legislação. Mas por vezes nós, entidades fiscalizadoras, eu tenho que o reconhecer, sentimos dificuldades porque temos recursos financeiros e humanos muito, muito escassos. E às vezes temos que fazer omeletes sem ovos. E aquilo que nos safa, digamos assim, se nos permitem, é esta paixão que nós temos pela política de defesa do consumidor. Eu falo por mim, eu sou funcionária pública com grande orgulho, estou na política de defesa do consumidor há 25 anos. É preciso ter paixão para continuarmos a acreditar e a perseguir a política pública com imensas dificuldades, mas continuamos em frente. E, portanto, também outro dos desafios é precisamente o digital, os desafios do digital, os canais diferentes de informação que nós hoje temos, as redes sociais, uma panóplia de canais de informação que por vezes não contribuem para a capacitação, colocam também alguma perigosidade em termos de informação que acaba por ser desinformação. Por vezes temos, e muitas vezes temos, fake news, e temos hoje uma panóplia de serviços e bens à nossa disposição, e depois temos diferentes grupos de consumidores. Temos por um lado consumidores muito capacitados, muito digitalizados, mas depois temos consumidores vulneráveis e temos uma população portuguesa muito envelhecida. E os consumidores séniores são também uma prioridade que nós temos, que não podemos esquecer. E, portanto, comunicar com estes desafios e atendendo aos diferentes grupos de consumidores é também bastante difícil. E eu começava por identificar o que é o consumidor. Muitas vezes nós ouvimos dizer, consumidores somos todos nós. Sim, é verdade, por um lado. Por outro lado, nem sempre nos colocamos na posição de consumidor. E consumidor é todo aquele a quem sejam fornecidos bens ou prestados serviços destinados ao uso não profissional. E essa prestação de serviços, esse fornecimento de bem é feito por alguém que exerce com caráter profissional essa atividade económica. Portanto, de forma simples, temos uma relação contratual em que, de um lado, temos o consumidor, uma pessoa singular, que adquire um bem ou um serviço para seu uso pessoal, doméstico, para a sua vida privada, digamos assim, e esse bem ou esse serviço é fornecido ou prestado por um operador económico que exerce a sua atividade profissional visando o lucro. E, portanto, temos aqui uma relação de consumo
temos uma relação contratual em que, por um lado, temos o consumidor, que é, em regra, a parte mais fraca, que está numa situação de desvantagem, digamos assim, perante o operador económico que fornece o bem, que presta o serviço e que detém o maior conhecimento de toda a situação. E, portanto, há aqui uma assimetria. E por existir esta assimetria, existe o direito do consumidor para proteger o consumidor que está numa situação de desvantagem, de, digamos assim, vulnerabilidade perante o operador económico. Eu tenho aqui algumas situações, questões para distinguir se estamos perante uma relação de consumo ou não. Ora bem, venda a um amigo de um telemóvel que deixa de funcionar. Ora bem, eu vendo um telemóvel a um amigo, a outro particular, não estamos perante uma relação de consumo. É uma relação contratual, mas aqui não é uma relação de consumo e por isso não há aqui a proteção do direito do consumidor. Outra situação, a compra de um telemóvel numa loja, que ao fim de uma semana deixa de funcionar. Ora bem, eu compro um bem, um telemóvel, num estabelecimento comercial. Aqui estamos perante uma relação de consumo e todas as obrigações a cargo do operador económico se aplicam e eu, enquanto titular desta relação de consumo, enquanto consumidor, gozo de um conjunto de direitos. Outra situação, uma empresa de contabilidade que adquire uma impressora com defeito noutro estabelecimento de consumo. Não é uma relação de consumo, porquê? Porque temos uma empresa de contabilidade, que é a entidade compradora, é uma empresa que adquire um bem para o exercício da sua atividade. Aqui não estamos perante uma relação de consumo. Depois, outra situação que é perfeitamente conhecida de todos, uma empresa de eletricidade que interrompe o serviço sem aviso prévio ao consumidor. Aqui estamos perante uma relação de consumo e estamos perante um conflito de consumo. Portanto, há situações, relações contratuais, em que nós caracterizamos como relação de consumo e que tem uma proteção especial. Existe uma legislação, um edifício de direito do consumo. E depois temos relações contratuais entre particulares, entre empresas e relativamente às quais aplicamos o Código Civil, digamos assim, os princípios gerais do direito. E passava aqui aos direitos dos consumidores. Eu diria, colegas, que estes direitos, os primeiros direitos são mencionados nos Estados Unidos. Eu acho que todos já ouviram falar que o presidente Kennedy, em 1962, dirigiu-se ao Senado e preferiu esta frase que eu comecei há pouco por falar: todos nós somos consumidores e todos nós temos direitos. E elencou 3 importantes direitos: o direito à informação, o direito à qualidade dos bens e serviços e o direito à saúde e segurança. Portanto, a partir de 1962 temos este trabalho, esta menção aos direitos dos consumidores. Temos depois a Constituição de 1975, cuja revisão de 1981, se eu não me engano, fala pela primeira vez nos direitos dos consumidores, e temos um direito, um artigo 60 na nossa Constituição, o artigo 60, que consagra os direitos dos consumidores enquanto direitos fundamentais. E, colegas, nem todas as constituições dos países têm este direito do consumidor. Eu creio que a Constituição portuguesa é das poucas que tem um artigo dedicado aos direitos dos consumidores. Em Portugal, os direitos dos consumidores são direitos fundamentais. Isto é extremamente importante. E depois, em 1981, em agosto, a Assembleia da República aprovou a primeira Lei Geral de Defesa do Consumidor, que elencava estes direitos, e esta lei foi depois revogada em 1996
por uma nova lei, a Lei de Defesa do Consumidor. Estes são os direitos fundamentais dos consumidores, que eu vou aflorar en passant e vou dar logo aqui a nuance para o consumidor e depois a perspectiva do operador económico. A proteção da saúde e segurança físicas, muito importante. Dizer-vos, colegas, que todos os bens colocados no mercado, bens, produtos e serviços, têm que ser seguros. Há aqui uma obrigação geral de segurança a cargo do operador económico. Todos os operadores económicos que colocam bens no mercado português são obrigados à obrigação geral de segurança. Todos os produtos e serviços têm que ser seguros. Esta é uma máxima muito importante. E depois compete às organizações, às entidades públicas, fazer a fiscalização. Se há um produto perigoso no mercado, a Direção-Geral do Consumidor alerta a ASAI, atenção, houve uma notificação da Comissão Europeia sobre um produto perigoso. Está no mercado, a ASAI faz favor de verificar se o produto está no mercado. A ASAI verifica, o mercado tem um produto que é considerado perigoso. Manda retirar esse produto, comunica à Direção-Geral do Consumidor, a Direção-Geral comunica para a Comissão Europeia e a Comissão Europeia, no fundo, monitoriza no plano europeu a saúde e segurança dos consumidores e a circulação de produtos perigosos no mercado. Este é um aspecto muito importante. Por um lado, os consumidores têm o direito à saúde e segurança, todos os bens e serviços têm que ser seguros. Do lado do operador económico, só podem colocar produtos que sejam seguros. E para isso, na concepção dos produtos, os operadores económicos têm que fazer os ensaios, ter toda a documentação técnica de conformidade. Este é um aspecto importante. O direito à qualidade dos bens e serviços, colegas, este é um direito super importante porque nos remete para a garantia dos bens. Todos vós já ouviram falar que eu, quando compro um bem, tenho um direito à garantia do bem por um período determinado. É isto. Eu, enquanto consumidor, tenho o direito à qualidade dos bens e serviços, significa que eu, durante um determinado período de tempo, tenho o direito a que o bem ou o serviço cumpra a sua função para que foi concebido e vendido, e do lado do operador económico, cá está a obrigação. O operador económico tem o dever de manter o bem em conformidade durante um determinado período. Qual é o período? Em regra, são 3 anos. Eram 2, mas desde 1 de janeiro de 2022 passaram a 3 anos, fruto de uma transposição de uma diretiva. Portanto, eu, consumidora, tenho o direito, aquele bem que eu comprei cumpra a sua função durante 3 anos e para isso, se eu tiver um defeito no bem, tenho o poder de, junto do operador económico, dizer este bem tem defeito, faz favor de o reparar. Não é possível a reparação, então a substituição, ou a redução do preço, ou até a resolução do contrato. E o operador económico tem o dever de corresponder a estes direitos, respeitando este direito e cumprindo com as suas obrigações. Outro direito muito importante, o direito à formação e à educação para o consumo. No fundo, é o que nós estamos aqui a fazer, nós, a autarquia, academia, a Universidade Nova, no fundo estamos aqui a contribuir para a formação e ao mesmo tempo desenvolvemos um referencial para a educação do consumidor para ser trabalhado nas escolas e há aqui uma função do Estado, uma obrigação do Estado de fornecer os instrumentos, as ferramentas para que os consumidores possam ter a formação e possam ser educados na área da defesa do consumidor. Outro direito fundamental, este é estratégico para todos nós, porque informação é poder. O direito à informação para o consumo. Este é um aspecto, eu diria que é um dos direitos mais importantes, porque é através deste direito que nós
fazemos escolhas acertadas. Eu posso fazer comparação entre produtos, de acordo com a informação que eu tenho, comparar as ofertas, comparar as características, comparar os preços e fazer escolhas acertadas, fazer as escolhas que são do meu interesse. Como é que eu posso fazer essas escolhas? Se eu tiver a informação. Daí que esta é uma informação muito importante para o consumidor, é um direito antes, durante e após o contrato. Do lado do operador económico, o que é que nós temos? Temos a obrigação de o operador económico prestar toda a informação antes da celebração do contrato sobre todas as características, o preço total do bem, prazo de garantia extremamente importante, informação sobre o direito de retratação, se existe ou não, eu já vou falar dele. Tem também o dever de prestar informação sobre o decurso do contrato. Por exemplo, quando nós estamos a pensar num contrato relacionado com serviços financeiros, o banco tem o dever de prestar informação bancária de decurso durante a vida do contrato, digamos assim, e também após a celebração do contrato. Este é um direito fundamental. É um direito fundamental. Por vezes, a existência deste direito e o cumprimento da informação faz a diferença entre estarmos perante uma prática desleal ou leal. Isto é um aspecto extremamente importante. Depois, o direito à proteção dos interesses económicos. Há pouco eu comecei por dizer que na relação de consumo nós temos de um lado o consumidor que assume uma posição mais fraca, mais vulnerável, e o operador económico que tem o conhecimento. Este direito é extremamente importante porque nos diz, por exemplo, que o consumidor tem que ser protegido contra cláusulas abusivas nos contratos. Este é extremamente importante. É o direito à proteção dos interesses económicos. Se a Direção-Geral do Consumidor verificar que um contrato tem uma determinada cláusula abusiva, eu posso ir junto do operador económico e dizer, faz favor, retirar essa cláusula. Essa cláusula é abusiva, por isso nula. Porque coloca o consumidor numa situação de desvantagem perante o operador económico. E isso nós não queremos. Nós queremos nivelar e colocar o consumidor no mesmo plano de igualdade, de conhecimento do operador económico. Depois, o direito à proteção jurídica é uma justiça acessível e pronta. E aqui entra a resolução alternativa de litígios, colegas. Eu queria partilhar convosco o seguinte. Nós, em Portugal, temos um conjunto de entidades de resolução alternativa de litígios. É uma rede de centros de arbitragem que faz um trabalho fantástico em matéria de resolução alternativa de litígios. Estes centros resolvem conflitos de consumo de forma gratuita. Creio que apenas 2 ou 3 centros cobram uma taxa de 10 euros, que eu diria que está-me a faltar a palavra, que é simbólica. Resolvem os conflitos em cerca de 50 a 60 dias. Portanto, há uma solução de conflito de forma muito célere e a maioria dos conflitos são resolvidos em mediação. Nós temos a mediação, se não for possível a mediação passa para a arbitragem. E a arbitragem, a decisão arbitral, tem o mesmo valor de uma sentença judicial. Portanto, aquilo que eu também queria passar é o seguinte, colegas. Quando estiverem um conflito de consumo e não o conseguirem resolver com o operador económico, porque a primeira coisa a fazer é resolver o conflito com o operador económico, nós temos acesso a ferramentas para resolver os conflitos, ok? E esta ferramenta dos centros de arbitragem, da resolução alternativa de litígios, é extremamente importante. E nós, em 2018, fizemos um estudo sobre a política de defesa do consumidor em Portugal e uma das conclusões a que chegámos, e para nós foi preocupante, foi saber que a maioria dos consumidores, ainda muitos consumidores, não tinham conhecimento sobre a resolução alternativa de litígios, sobre a existência destes centros. Estes centros são uma ferramenta
para prestar e assegurar a justiça acessível e pronta. E, senhora vereadora, o papel do SIAC aqui é extremamente importante, aqui na ligação com os centros de arbitragem, porque se um consumidor de ancião tiver um conflito de consumo e se dirigir no futuro ao provedor, ao Centro de Informação Autárquico, o Centro de Informação Autárquico presta a informação que lhe compete e diz: estamos perante um conflito de consumo, vou encaminhar para o Centro de Arbitragem. E o Centro de Arbitragem, no prazo de 50 a 60 dias, resolve o conflito. E, colegas, dizer-vos outra coisa muito importante. Há dois aspectos que não convém não podemos esquecer. Quando tivermos um conflito em matéria de serviços públicos essenciais, um conflito com uma prestadora de serviços de energia, água, comunicações eletrónicas, funciona a arbitragem necessária, o que significa que o consumidor, tenho o poder de submeter o litígio ao centro de arbitragem e o operador económico é obrigado a cumprir a decisão do centro de arbitragem. Isto é um poder enorme. E não se esqueçam que o setor das comunicações eletrónicas é um setor muito reclamado e tem muitos conflitos. Portanto, recorram à resolução alternativa de litígios, porque vocês têm este poder, é muito importante. Outro aspecto muito importante, para conflitos até 5.000 euros, existe também este poder de eu submeter o litígio aos centros de arbitragem de conflitos de consumo. Se eu comprar um bem, um produto até 5.000 euros, uma televisão, tem um problema, um defeito, o operador económico não me soluciona no prazo, não há resolução, eu vou ao centro de arbitragem. E o operador económico vai ter mesmo que submeter e que respeitar a solução do centro de arbitragem, porque isto é um poder enorme, colegas. Nós temos esta rede de centros, aproveitem estes centros de arbitragem. É uma justiça complementar, ou direi, alternativa à justiça tradicional, aos tribunais judiciais, cujo o tempo do processo, como sabem, é muito demorado. Portanto, estes centros estão aqui para servir os consumidores e os operadores económicos também. Este é um aspecto muito importante. Depois, o direito à prevenção e à reparação de danos, isto aqui está ligado com a saúde e segurança. Todos os bens e serviços têm que ser seguros. Se eu, em virtude de um determinado bem que eu comprei e consumi, tiver um dano material ou um dano moral, eu tenho o direito à indemnização. Este é um aspecto muito importante. E depois, a participação por via representativa dos seus direitos e interesses. Este direito tem a ver com o direito de todos nós, enquanto consumidores, participarmos na vida ativa, participarmos nas associações, participarmos nas manifestações, fazermos petições junto da Assembleia da República, por exemplo, fazermos a reclamação junto da Direção-Geral ou outras entidades. Nós somos agentes políticos, ou seja, não no termo do político, do deputado, do partido político, mas somos sujeitos, somos consumidores que, participando ativamente enquanto sujeitos titulares de direitos de cidadania, podemos modificar o estado das coisas. E este é um direito muito importante que eu noto, agora é uma apreciação pessoal, que eu creio que está um pouco, talvez, adormecido. Acho que vivemos tempos difíceis. Esta manifestação que assistimos neste fim de semana, por causa do direito à habitação, acho que é importante, porque é este direito que é importante, participação, de falarmos, de termos uma atitude crítica que não podemos deixar de ter. E, portanto, este é um importante direito também que eu chamava a atenção. Portanto, são estes direitos que nós temos consagrados na Constituição, na Lei de Defesa do Consumidor, que é
digamos assim, a lei base, a lei fundamental dos consumidores, e depois temos a legislação sectorial que densifica estes direitos. Porquê, colegas? Porque em Portugal nós não temos um Código do Consumidor, como existe em Espanha, por exemplo, como existe em França, mas eu acho que faria sentido, porque o nosso direito já é maturo, tem muita qualidade e vai sofrendo ajustes, mas eu acho que a codificação acho que beneficiaria quer os consumidores, quer os aplicadores do direito. E eu, colegas, vejam lá que eu fui avançando e fui falando sem avançar aqui nos slides. Cá está o direito à qualidade dos bens e serviços. Eu falava nos 3 anos, a garantia dos bens dos 3 anos. Todos os bens devem estar aptos a corresponder ao uso a que estamos habituados e às nossas expectativas. O novo prazo de garantia, cá está, é o prazo de 3 anos. Para bens usados, este prazo pode ser reduzido a 18 anos, pode ser 3 ou 18 meses, mas esta redução para 18 meses tem que ter acordo expresso do consumidor. Este é um aspecto muito, muito importante. A saúde e segurança dos consumidores. Colegas, dizer-vos, há aqui uma componente da segurança dos produtos e da segurança alimentar. E eu queria transmitir-vos, colegas, que fruto da União Europeia, do enquadramento europeu, nós gozamos de um enquadramento de segurança alimentar muito forte, que não existem noutros países fora da União Europeia. Eu queria chamar a atenção para isto. Nós temos um padrão de segurança alimentar elevadíssimo, graças ao direito europeu e ao direito nacional que incorporamos e que delineamos com base nestes regulamentos e diretivas europeias. E existem sistemas de monitorização da segurança dos produtos alimentares e dos produtos não alimentares. Sempre que se detecta um produto perigoso, imediatamente alerta, vai-se ao mercado, verifica-se se o mesmo está disponível. Está disponível, manda-se retirar, notificação às autoridades. O que é que acontece por vezes? E aqui não falo da saúde, da segurança alimentar, mas da segurança de outros produtos e por vezes dos brinquedos. Nós trabalhamos muito perto com a Comissão Europeia nesta área da segurança de produtos e o que nós vemos, colegas, sentimos por vezes, é que há produtos que são retirados no mercado offline físico porque são perigosos, mas depois entram no mercado online. Precisamente para evitar este tipo de situações, nós estamos a rever o regulamento da segurança geral de produtos. Para quê? Para robustecer as regras na área do digital. É muito mais complicado seguir um produto que é perigoso no digital do que no físico, no mundo físico. E o digital encerra imensos desafios e, portanto, nós estamos aqui a delinear um enquadramento para acautelar a proteção do consumidor no mundo digital e dizer-vos que todos vós já ouviram falar das plataformas marketplace. Eu não vou falar aqui das marcas, não interessa, mas como sabem, existem muitas plataformas marketplace, nós vamos a essas plataformas e podemos comprar imensos produtos muito diferentes. E o que é que nós estamos a trabalhar? Estamos a trabalhar para que estas plataformas de marketplace sejam também obrigadas e estejam também comprometidas neste compromisso de segurança dos consumidores. Para quê? Para se detectarem, primeiro, saberem o que estão a colocar nas suas plataformas, se são produtos que foram notificados como perigosos.
Se são produtos notificados como perigosos, não podem colocar na plataforma. E se detectarem que, entretanto, um produto foi considerado seguro, imediatamente retirarem das plataformas. Este é um grande avanço no trabalho com as plataformas marketplace, porque as plataformas marketplace, por vezes, muitas vezes, não é por vezes, é na maioria das vezes, são terceiros face à relação de consumo, são apenas plataformas que permitem aos operadores económicos colocarem os seus produtos e os consumidores acederem para aí comprarem os produtos. As plataformas apenas cedem a plataforma, não têm uma responsabilidade direta dos produtos que estão colocados na plataforma. Portanto, este trabalho com as plataformas é muito exigente, mas muito importante, porque os consumidores estão a comprar cada vez mais através destas plataformas. E, portanto, muito importante também. Cá está o direito à informação. A informação tem que ser clara, objetiva, completa e tem que ser em português. Não sendo clara, objetiva, pode constituir uma prática lesiva. E se o operador económico omitir informação essencial, é uma prática desleal. Se a informação não é verdadeira, é publicidade enganosa. E, portanto, há regras aqui e há mecanismos e procedimentos para atacar esta questão. Dizer-vos uma coisa, por vezes os colegas, e muitos de nós confundimos às vezes informação com publicidade. Uma coisa é informação. Informação informa os consumidores sobre as características essenciais do produto. Tem que ser clara, objetiva. Depois temos a rotulagem, que é as regras de informação obrigatória sobre a característica dos produtos e que tem um regulamento muito apertado e que nós temos que seguir esse regulamento. Outra coisa é a publicidade. A publicidade é uma comunicação comercial que visa o quê? Promover o produto visando a compra, a venda. E, portanto, a publicidade é para atrair à compra, ok? Naturalmente que a publicidade depois tem elementos de informação, porque, como sabem, há vários aspectos, várias áreas do direito que impõem a que na publicidade haja determinada informação para que o consumidor possa saber fazer comparações entre os produtos. Por exemplo, a publicidade no crédito tem que ter as taxas, a TAEG por aí fora. Portanto, há aqui a publicidade que tem que obedecer a regras da publicidade, do Código da Publicidade, e depois, para além disso, tem que respeitar determinados requisitos de informação relativamente a determinados temas. O crédito é um deles. Nós desenvolvemos há 2 anos um guia para os influenciadores digitais, porque começámos a perceber que, bem, nas redes sociais temos publicidade e começámos a perceber que os influenciadores achavam, e não só os influenciadores, os próprios operadores económicos que trabalham na área, entendiam que as regras da publicidade não se aplicavam nas redes sociais, e nós entendemos fazer aqui uma monitorização das redes, entendemos fazer um guia, também entendemos que temos que ter aqui uma atitude pedagógica. Nós não andamos à caça da multa. Para nós é muito importante a pedagogia, é importante esclarecer e depois então atuar. E fizemos este guia com influenciadores e para nós há aqui um elemento muito importante na publicidade. Quando temos publicidade, ela tem que ser identificada como tal. Nós não podemos estar a ver uma publicação ou fazer um scroll numa página da internet, estamos a ver notícias, já me aconteceu isso, e convosco certamente também aconteceu o mesmo, e de repente parece informação e a publicidade.
patrocinado, eu não vou agora dar exemplos, mas quantas vezes isso já aconteceu? Isso não pode acontecer. O consumidor tem que perceber o que é informação e o que é publicidade. Não é por acaso, quando estamos a ver a televisão, existem separadores a separar o que é o conteúdo, programa, telejornal, filme, e o que é a publicidade, o mesmo acontecendo na rádio. E aqui, no digital, é a mesma coisa. Tem que haver, o princípio da identificação tem que ser respeitado. E, portanto, nós fizemos este guia, identificámos o que era boa prática, o que era má prática. Colegas, posso-vos dizer que certamente teremos casos em que ainda há violação, mas hoje houve uma modificação de comportamento. Ainda que, certamente, haverá sempre violação destas regras. O direito à educação para o consumo, eu já falei neste ponto, os interesses económicos, cá está a questão da proibição de cláusulas abusivas. Colegas, e como sabem, nós vivemos numa massificação de relacionamento, de relações de consumo. Os contratos que celebramos são contratos de adesão com uma série de cláusulas contratuais gerais que estão previamente fixadas e que nós nos limitamos a dizer sim ou não. Sim, aceitamos e assinamos. E na maioria das vezes não lemos as cláusulas, mas há um enquadramento, há uma obrigação dos operadores económicos de comunicarem as cláusulas e de apresentar as cláusulas de acordo com a boa-fé, equilibradas, e as entidades reguladoras e fiscalizadoras têm agora um papel recente de fiscalização destas cláusulas consideradas abusivas. Este é um aspecto extremamente também importante. E agora, entrando um pouco aqui na prática, porque falávamos há pouco do digital e dos desafios, e há perguntas que nós devemos fazer antes de decidirmos comprar pela internet. A quem vou comprar? Por favor, verifiquem nos sítios da internet. Há sítios da internet fake que são iguaizinhos aos sítios da internet oficiais, e só quando o consumidor fez a compra e transferiu dados é que depois, quando há o problema, é que percebe que o site onde se efetuou a compra era um site fake. E isto acontece inúmeras vezes, e portanto é verificar o site e verificar no sítio da internet antes da compra, procurar a identificação do operador económico, a morada, número de telefone, checar toda essa informação. Depois, verificar as características, fazer comparação entre produtos, muito importante. Verificar os preços. Colegas, muitas vezes quando nós compramos na internet, o preço final, nós vamos avançando na compra, tal, o preço parece um e no final é outro. Este é um padrão obscuro, é uma prática desleal que não deve acontecer. Nós estamos neste momento também a sensibilizar os consumidores para os padrões obscuros na internet. Padrões são práticas comerciais cujo design é pensado para condicionar e levar o consumidor a contratar de uma certa maneira. É preciso ter muito cuidado aqui. E depois verificar se existem regras em matéria de reclamações. Os sítios da internet portugueses têm que ter o livro de reclamações eletrónico, nunca se esqueçam nisso. E também informação sobre a resolução alternativa de litígios. Este é um aspecto muito importante. Dizer-vos, colegas, que nós, quando falamos do comércio digital, um dos maiores problemas que detectamos é a falta de entrega dos bens. Ou seja, o consumidor comprou o bem, pagou, mas o bem nunca chegou ao domicílio do consumidor. E este é um problema. Aqui a ASA é a entidade competente, mas depois temos aqui também na base os tais sítios da internet fake,
e são casos de polícia. São casos de polícia. Aqui o direito à proteção e à justiça acessível e pronta, muito, muito, muito importante. E depois, eu falei aqui dos direitos, mas nós também temos deveres, não é? E, portanto, temos o dever de estar aqui atentos, o dever de participar, temos uma consciência crítica, mas colegas, se me permitem, eu gostava de dizer o seguinte: para nós podermos cumprir estes deveres de cidadania, nós temos que saber exercer os nossos direitos. E a questão da capacitação e da informação é muito importante. Para eu poder exercer o meu direito e exigir e ter uma consciência crítica, eu tenho que estar no poder de todas as minhas faculdades, eu tenho que ter todas as informações e tenho que ter informação rigorosa acerca da situação do produto, do serviço. De outra maneira, há desinformação, há engano, há ruído, e tudo isso não ajuda para que possamos ter este exercício de cidadania. É o dever de agir, cá está, o combater a passividade, e acho que é muito importante. O dever de solidariedade também. Gostaria de vos dizer, colegas, há pouco disse-vos que um dos principais desafios é precisamente o envelhecimento da nossa população. Nós temos cada vez mais consumidores vulneráveis, estou a pensar nos idosos, nos info-excluídos. Temos agora uma situação, questão da inflação, com os consumidores sobreendividados, e portanto há aqui um dever de olhar ao outro, ao nosso par, aos idosos e ajudarmos e também ajudarmos os outros a exercer a sua cidadania. Por isso o direito do consumidor para mim é também um direito social que para mim é muito interessante e muito importante. E eu vou terminar a minha apresentação, espero não ter sido demasiado aborrecida e muito obrigada, e estou disponível para vós, obrigadíssima. Nós é que agradecemos. Acho que foi muito interessante a apresentação, muito interessante. Soutor, deixe-me só ligar a luz que de repente caiu a noite e eu acho que estou às escuras. Só um momento. Ora é essa, faz favor. Nós temos aqui algumas questões no chat, se calhar eu vou aqui começar por puxar para depois a doutora Ana Catarina poder responder. Já tens no WhatsApp. Ok, Hugo, desculpem. Sim, só porque nós recebemos perguntas e eu fui passando aqui, se me permite, Hugo, eu queria só dar nota do seguinte: nas vendas à distância houve uma coisa que eu falei muito, de repente, suavemente, mas é muito importante. Nunca se esqueçam, colegas, quando nós compramos online, nós temos um direito de retratação, um direito de arrependimento, que é: eu comprei online através da internet, recebi o bem, eu tenho 14 dias para me arrepender e dizer não quero. E não tenho que dar qualquer justificação. Este é um direito fundamental, único, ímpar do direito. O direito de arrependimento, nunca se esqueçam. Depois a questão da deflação, da redeflação que também me colocaram a questão. Eu sei que há reclamações, nós por acaso nunca recebemos reclamações na Direção-Geral sobre este ponto. Há aqui uma divergência de entendimento. Por exemplo, o senhor professor Mário Frota, que para mim é uma referência, diz que é uma prática comercial desleal, ou seja, o peso do produto ser inferior e o preço ser o mesmo. Outros entendem que será uma prática aceitável, legal, e não será uma fraude se existir informação correta sobre o peso do produto e o preço.
este é um aspecto muito, muito importante. Depois, relativamente à inflação, eu queria falar da inflação, Hugo, porque está na ordem do dia, ok? E eu queria dizer o seguinte, nós, Direção-Geral do Consumidor, nós temos uma competência fiscalizadora em matéria de publicidade. E nós monitorizamos a publicidade dos folhetos, da distribuição, e não só, da publicidade em geral. E é aí que atuamos. Nós assistimos nos últimos tempos a muito ruído sobre a questão da inflação. E nós inclusivamente tivemos nós fazemos atendimento telefónico na DGC e tivemos consumidores muito aborrecidos e compreendemos, queriam que a Direção-Geral do Consumidor lhes dissesse quais eram os supermercados que praticavam especulação e preços excessivos. Ora, naturalmente que a Direção-Geral do Consumidor não pode, nem tem este tipo de informação, nem lhe compete prestar este tipo de informação. Nós sentimos nesta altura que houve um grande ruído, uma coisa é a inflação, e a inflação tem causas e foi já amplamente explicado por expertise, economistas de renome independentes. Tivemos uma situação pós-Covid, temos uma situação de guerra, temos uma situação de alterações climáticas e, portanto, isto foi como que uma combinação explosiva que levou à inflação e ao aumento de preços. Agora, a especulação é algo que sempre aconteceu, há um diploma desde 1984 e a ASAI tem que fazer o seu trabalho e tem-o feito muito bem. O governo decidiu consagrar a taxa 0% IVA, a Direção-Geral do Consumidor faz parte desta comissão de acompanhamento da implementação deste diploma e dizer-vos que a Direção-Geral do Consumidor, eu já tinha dito, nós estaremos disponíveis para uma segunda sessão de informação quando o diploma estiver em implementação e para esclarecermos as dúvidas. Agora, aquilo que nos preocupa é realmente o número de famílias que neste momento, fruto da inflação e do aumento das taxas de juros, enfrentam grandes dificuldades para cumprir as suas obrigações perante os bancos, mas mais importante, comprar bens alimentares para exercer o seu direito, que é um direito fundamental, que é o direito à alimentação. Certamente também terão ouvido que muitos terão dúvidas nesta comissão de acompanhamento. Nós, Direção-Geral do Consumidor, estamos nesta comissão e, colegas, aquilo que eu vos posso dizer é o seguinte, eu tenho que acreditar na comissão e acredito profundamente na cooperação entre todos os players. Nós acreditamos na economia de mercado e é fundamental, colegas, e passar esta mensagem também aos cidadãos, que é, olhem ao comércio local. Acho que temos de ter aqui um papel importante, irmos ao comércio local, adquirirmos no comércio local, adquirir o que é nacional, ir aos pequenos produtores. Mas sim, cá estaremos para fazer esta monitorização. E eu, enquanto diretora-geral, acredito e tenho que acreditar neste trabalho do pacto, deste acordo com todos os players, a produção, a distribuição, a transformação e as entidades fiscalizadoras, cada um no seu estilo, cada um terá o seu estilo, mas contem connosco para este trabalho e dizer também
o seguinte: existe uma rede de apoio ao consumidor endividado. Esta rede de apoio ao consumidor endividado é composta por 20 entidades espalhadas pelo território nacional, que estão preparadas para receber pedidos de informação, de apoio, de acompanhamento em matéria de renegociação dos créditos. A DECO tem um papel e um gabinete muito interessante, que já faz aqui este trabalho também há muito tempo, mas existe esta rede de apoio ao consumidor endividado, coordenada pela DGC e pelo Banco de Portugal, onde precisamente participam os centros de arbitragem que eu falei há pouco. Portanto, para dizer o quê? Nós disponibilizamos as ferramentas, não chegam, mas estamos a trabalhar para melhorar os serviços e garantir que os consumidores têm direito e acesso à alimentação e conseguem exercer os seus direitos de cidadania, que passa também precisamente por cumprir as suas obrigações. E de facto este é um momento bastante desafiante e precisamos aqui de manter aqui alguma calma. Hugo, obrigada. Obrigado nós pelas respostas às questões. Se calhar íamos tentar ainda aqui responder a algumas das questões que foram surgindo, sem prejuízo de quem tiver de sair, que se vá ausentando, está livre de o fazer. Eu iria só aqui, então, colocar uma questão sobre a proteção, que foi a Susana Jardim que colocou, proteção dos consumidores de serviços públicos. Existe legislação? A colega, como se chama a colega? Susana Jardim. Susana Jardim. Susana, existe legislação de proteção dos consumidores de serviços públicos, desde logo a Lei de Defesa do Consumidor, a Lei dos Serviços Públicos Essenciais, uma lei fundamental, Susana, que é a Lei dos Serviços Públicos Essenciais, é de junho de 1996, peço desculpa, é a lei número 26/96, tem os princípios gerais aplicáveis aos serviços públicos essenciais e depois para cada setor de serviço público essencial existe legislação sectorialmente aplicável. A legislação para a eletricidade e gás, a legislação para a água, a legislação para as comunicações eletrónicas. E se quiser aceder ao nosso sítio da internet, Susana, em www.consumidor.gov.pt, nós temos lá toda a legislação, mas nós nas respostas que vamos mandar por escrito, eu posso elencar a legislação aplicável, ok? Muito bem. Outra questão que surgiu também tem a ver também com a legislação europeia sobre os direitos dos consumidores. Portanto, também julgo que estará aqui incluído naquilo que a doutora Ana Catarina dizia e depois enviará também com certeza informações sobre isto. Uma outra questão que foi esta questão da legislação europeia que indicou foi o Sr. José Salvador. Novamente a Susana Jardim coloca a questão sobre se é obrigatória a compra de produtos CDs sem ouvir conhecer previamente. Desculpe, Hugo, não percebi. A compra de CDs, portanto de música, se é obrigatório fazer a compra sem os ouvir primeiro ou sem conhecer, por assim dizer, o produto. Os CDs são produtos selados, e o que significa que existem exceções ao direito de arrependimento. Se eu abrir o CD, eu não vou ter o direito de exercer o direito de retratação. Mas, Susana, hoje com todas as ferramentas, as plataformas de música, nós temos tanta informação sobre os produtos, acho que é perfeitamente possível, antes de decidirmos comprar, podermos conhecer o CD. Não sei se era de música ou não que estava a falar, mas pronto, é que há exceções ao direito de retratação. Os bens de higiene pessoal, se forem abertos, naturalmente, não há
não existe um direito de retratação. Os bens que são selados, como é o caso dos CDs, também não se aplica se esse selo, digamos assim, for violado, digamos assim, é um dos exemplos. Muito obrigado. Estava a querer tentar apanhar no chat, não encontro assim mais nenhuma questão. Aqui Há só uma da Tânia. Aqui uma da Tânia, exatamente. Um contrato abusivo entre uma empresa e um colaborador está enquadrado nos contratos. Isso não é uma relação de consumo. Eu acho que isso é uma relação laboral diferente. Se é um contrato, uma tarefa, uma contratação de uma empresa, a aquisição de um serviço a uma pessoa, uma colaboradora, não se insere, digamos assim, na relação de consumo que falámos há pouco. Outra questão do Sr. José Salvador, já encontrei produtos que estavam com rótulos escritos em estrangeiro. A pergunta é se é obrigatório estar em português. Todos os produtos colocados no mercado nacional, a rotulagem, alguma coisa tem que estar em português. Se a rotulagem está só em língua estrangeira, pois há aqui incumprimento de uma lei de 1986, que é um decreto-lei muito importante, que é a lei da língua portuguesa, que obriga os operadores económicos a mencionarem, a disponibilizarem os letreiros, as rotulagens, as informações na língua portuguesa. Muito bem. Sofia Monteiro questiona como deve proceder perante uma publicidade enganosa. Publicidade enganosa, fazer a reclamação junto à Direção-Geral do Consumidor, ou por telefone, por escrito, ou através da internet, do site da DGC, que temos formulários próprios. E, por favor, juntem toda a documentação. Hugo, peço desculpa, há pouco estava aí uma pergunta interessante, que era qual era a diferença entre direito à informação e direito à formação. Eu ia colocar essa questão agora, exatamente. O direito à informação tem que ver com o direito que eu tenho em matéria de características dos bens antes da compra. Eu quero comprar uns ténis, eu quero saber qual é a qualidade, se é de plástico, se é de couro, se é lavável, se é reparável, se a sola é de plástico, tudo isso. E qual é o preço? O direito à formação é, eu, enquanto cidadã portuguesa, eu tenho o direito a ter formação sobre o direito ao consumo. Eu tenho o direito a que a escola que eu frequento me possa dar informação sobre os direitos dos consumidores. Ok? Muito bem. Estava aqui, os sites que vendem artigos são considerados lojas, penso que a doutora... Os sites? Os sites, sítios de internet. Sim, os sítios da internet são lojas físicas. Portanto, nós temos lojas offline, que são as chamadas lojas físicas. É o nosso comércio tradicional. Vamos à loja, experimentamos, e temos os sítios da internet, que são também sítios da internet, são lojas online. Agora, atenção, as tais plataformas de marketplace. Há aqui uma nuance, é que muitas vezes as plataformas de marketplace apenas permitem a colocação do produto. Se o produto tiver defeito, é o operador económico, o vendedor que colocou o produto, que é o responsável perante o consumidor. Muito bem. A Susana Jardim questiona se a concertação de preços entre cadeias de supermercados é legal e como concertação de preços é uma prática restritiva, é uma prática lesiva, mas isso é algo que só se pode verificar a posteriori, ou seja, no mercado, e a autoridade da concorrência é a entidade competente para tal. Muito bem. A Dália Ramalho pergunta se existe atendimento presencial da Direção-Geral do Consumidor no Saldanha. Não existe atendimento presencial, mas, por favor, nós não recusamos qualquer consumidor que se dirija à DGC para aí fazer perguntas ou colocar uma pergunta. Nós atendemos todos os consumidores, mesmo não tendo
um balcão de atendimento, ou seja, por outras palavras, fazemos atendimento presencial sempre que se dirigem à DGC, mas infelizmente o balcão e a sala de atendimento já não existem há muitos anos. Muito bem. José Salvador, após a publicação da redução dos IVAs dos produtos apresentados pelo Governo no Diário da República, como será efetuada a escolação? Pela ASAI ou pela DGC? Obrigadíssima pela pergunta. A DGC só faz fiscalização em matéria de publicidade. A ASAI faz a fiscalização quanto à especulação, a sambarcamento, e compete-lhe ir aos locais fazer essa fiscalização. Ou seja, há aqui um conjunto de entidades com competências de fiscalização, mas de diferentes âmbitos. A DGC na publicidade, só, a ASAI no terreno, não é? Para ver as diferenças entre o preço na prateleira e o preço na caixa, mas atenção, este IVA 0%, a tal comissão de acompanhamento vai reunir, vai estabelecer metodologias de trabalho e só depois é que podemos falar. Portanto, sobre isso não posso dizer mais nada por enquanto. Muito bem, muito obrigado, doutora Ana Catarina. Também não vejo aqui mais questões, mas também a hora já passou, por assim dizer. Sem prejuízo que quem quer ainda fazer mais questões as coloque no chat, que nós depois a doutora Cristina irá responder, com certeza absoluta. Eu iria pedir à doutora Cristina Bernardino que faça o encerramento da sessão. Peço desculpa, estava aqui à procura do botão. Então, muito obrigada pelos contributos de todos, por esta magnífica apresentação de tantas questões que temos que estar atentos à doutora Ana Catarina Fonseca, entre tantas coisas que saímos daqui de certeza um pouco mais conscientes de que temos que estar informados, e isto é um direito que temos, mas também implica um dever, o dever de agir e o dever também de defender os direitos daqueles que, como disse há bocadinho, temos que ser também, ser a voz um pouco daqueles que não têm assim tanta voz, e sermos também mais solidários. Agradeço os contributos. Relativamente à Câmara Municipal, iremos assim formalizar também logo possível este protocolo com a Direção-Geral do Consumidor. Ficamos à espera, doutora, claro que sim, excelente. Para a criação então deste Centro de Informação Autárquico ao Consumidor, nesta fase em que assumimos também tantas competências, será mais uma forma de estarmos também mais próximos dos cidadãos e de podermos também ajudar aqueles que procurarem os serviços. Portanto, obrigada a todos, e ficamos então assim a aguardar que a Dúnia marque aqui um outro evento para outras questões que ficaram aqui também ainda por responder. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada. Será marcado. Todos serão informados atempadamente. Obrigada a todos vós. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, então. Obrigada. Muito obrigada, até breve. Obrigado pelos esclarecimentos, muito obrigado. Obrigada.